Olá, eu sou a Gabriela Lopes, engenheira de planejamento, e vim trazer hoje para vocês um pouquinho do andamento da nossa obra, Alma Home Senses. Chegamos em um marco importante. Finalizamos a concretagem do 28º pavimento e já demos início à montagem de formas para concretarmos o 29º. E temos novidade especial: o nosso apartamento modelo está pronto, construído e decorado para que você possa conhecer e ter uma prévia de como será o seu novo lar. Nos demais pavimentos, seguimos avançando com os serviços de instalações elétricas e hidráulicas e os serviços de obra bruta, como marcação, alvenaria interna, alvenaria externa, reboco e contrapiso, garantindo que cada detalhe seja executado com qualidade. O Alma Home Senses está a cada dia evoluindo mais e logo logo estará pronto para receber vocês. Continue nos acompanhando. Até a próxima!